uma região tradicionalista. Eu quero lembrar aos senhores que o chimarrão é de origem indígena, significa hospitalidade gaúcha. Para nós fazer um chimarrão, nós precisamos dos avios, que são a cuia, ela é feita de porongo e ela tem 4 partes. O beiço, o pescoço, o corpo da bomba e o umbigo. Algumas têm o pezinho, que é mais fácil de segurar. Essa é o recipiente que a gente coloca e ela não tem perigo de cair. A bomba. Antigamente a primeira bomba era feita de taquara e era chamada de taquavi. Hoje em dia ela é feita de ferro ou de aço e ela tem 3 partes, a ponteira, haste e voador. E algumas bombas têm um anel, que ele serve para filtrar a água e não queimar os dedos da pessoa e resfriar a água. A água quente. Antigamente ela era esquentada na cambona. Hoje em dia a gente esquenta na chaleira de alumínio e coloca na térmica para não esfriar. A água deve estar mais ou menos 70 graus, para não ser muito quente nem muito frio. Erva mate. Para chegar a essa que eu tenho aqui, ela passa por 3 processos. O sapeco, que é quando os ramos da herveira são passados por uma fogueira. Depois ela era transportada em um cesto feito de bambu ou couro pelo tarefeiro. A secagem. A secagem ela tem 2 métodos. O método artesanal de torrefação, que é o carijo, e o método industrial, que é o barbacoa. O calor passa por um cano e esse processo termina quando as folhas da herveira se tornarem quebradiças. O último processo se chama canchamento, que é a trituração da erva na cancha. Depois ela era colocada num quarto grande e arejado para amadurecimento. A maioria amadurece por 2 anos, nos nossos tipos de vinho. E também ela podia ser moída no manguá ou pilão. Há vários tipos de erva. Os que eu sei que eu conheço nos meus estudos são 4, que é a erva missioneira, onde se ocupa a folha e o caule, a caúna, que é de má qualidade, a braba, que é um sabor muito forte, e a manga, que é um sabor agradável. Então eu começo a fazer meu chimarrão. Primeiro eu pego a cuia e eu vou colocar bastante erva, mais ou menos até essa parte aqui, que é o pescoço. Depois eu viro ela assim e coloco a minha mão para dar o formato do topete. Eu pego a bomba e vou puxando a erva um pouquinho para frente. Depois eu viro ela ao contrário e eu soco bastante para ficar bem firme o topete e não ter o risco de cair. Ancorar tem vaqueira, verdade? Não tem problema mais próximo, sabe? Ancorar tem que lá. Na cidade. Não, na cidade de Pilanda, ela fica no noroeste do Rio Grande do Sul, perto de 3 de Maio. Ela fica por lá. A gente sempre coloca a água morna, porque se for muito quente, queima a erva. Depois a gente tampa o bico da bomba, porque se entrar ar pode entupir a bomba. Tem que deixar bem firme a bomba. Depois a gente pode soltar o bico. Antigamente se dizia que o primeiro mato era dos pintos, porque ele era muito amargo. Ele era cuspido na roça e os pintos vinham buscar. Então eu peço licença para eu cuspir meu mato. O primeiro mato é sempre do cevador, porque antigamente havia muitos casos que o
cevador não gostava de uma pessoa e convidava para ir na casa tomar chimarrão. E ele colocava veneno no chimarrão e dava para a visita tomar primeiro. Várias pessoas morriam por causa disso. Então o mate era uma arma. E teve um século que lá perto, quando começaram as missões, teve um século que os padres jesuítas não gostavam que os índios tomassem chimarrão. Mesmo que eles ficassem fortes, eles não obedeciam aos jesuítas e não queriam aprender ir na escola, na catequese. E também diziam que o diabo estava dentro dele. Os índios não tomaram chimarrão. Os índios não tomaram chimarrão. Para não tomarem chimarrão. Eles inventavam que estavam envenenados. O anel ou Resfriador. É para resfriar a água quando ela está muito quente. E também ele filtra a água para não queimar os dedos da pessoa. Há vários tipos de fazer o mate. Soprar o mate, fechar o mate ou enfrenar o mate. Antigamente, quando vinha um pelador de mate numa roda de mate, que é um pelador de mate é quando ele chega numa roda de mate e ele senta para tomar o próximo chimarrão sem esperar a vez dele. Também tem o mate solito, que é de uma pessoa, e o mate de parceria, que é de 2 ou 3 pessoas. Pai pede ou vocês têm que... Faz por conta? Não, obrigada. Meu pai chegar, eu faço um mate para ele, que ele volta no serviço, tá pronto. E tem vários tipos de mate. O mate doce é só para as prendas. O tererê é um mate doce gelado, que é um mate conhecido como mate argentino, uruguaio. E também tem o mate João Cardoso, que só fica na promessa, e o mate de estribo, que é tomado antes de ir embora. A senhora aceita o mate? Sei. Essa foi a minha prova do mate. Se tiver alguma pergunta, pode falar, eu estou à disposição. Você experimentou tomar um mate com a mesma água, com bombas diferentes? Esse tipo de bomba é aquela bomba do outro concorrente ali? Então, qual a diferença? Tem. Qual é a diferença? Aquela que tem o resfriador, ela é um pouco... A água não esquenta tanto e quando a gente pega na mão ela não é tão quente. E aí, tá bom esse mate? É bem bom. Automático. Eu já tomei já. Tem muitos chimarrões pra tomar. Um de cada vez. Querem falar mais alguma coisa? O que vocês têm a dizer sobre essa prova? Agora, as avaliações de vocês terminaram agora. Foi uma prova fantástica e todo mundo ficou sabendo um pouquinho mais do que já sabia e o que não sabia. Eu vi os concorrentes. E você sabia assim que nós também aprendemos mesmo, né? Os dias aqui também tem mais idade, nós também aprendemos cada vez que vem aqui. A gente aprende, né, mano? Vocês têm uma curiosidade que o povo sabe, tá? E vocês, como criar, aí tem que pegar e ficar cultivando essas tradições. Por exemplo, assim, eu tô me dando chimarrão, me dando chimarrão vazio. Alguém tá com chimarrão vazio? Conservador, tá? Eu deveria ter devolvido muito jeito, né? Mas no momento que eu te devolvo com a minha grana, eu tô não é falta de educação. O que está fazendo? Agradecendo o chimarrão. Não. Visita o entrega com a mão esquerda que o pede perdoa a mão. Tu, se tu tivesse Se tu é salvador, daí tu dá e É. perdeu a mão. Se eu não quero mais chimarrão, tu é salvador, Eu enxerguei a prova, ó. Tem esse aqui?
que eu Então, fiz? e uma outra coisa O que eu aqui, ó. fiz? Daí qual eu acho? Tô agradecendo. É uma forma de agradecimento, né? É. Se tu estiver cevando cervica à mão esquerda, sim. Mas E aí quem eu tá peço tomando te perdão e devolveu, digo que é a mão agradeceu. no coração. Nem se foi, né? E não tem vergonha de dizer eu não sei. Isso é um gesto nobre também. Caso que não saber, tu aprende a saber. Aprendi muito com vocês hoje. Tá bom? As lembrancinhas. Pronto? Feito. Eu fui no campo, peguei o cavalo e vou colocar o buçal. Esse é o buçal e esse é o cabo. Como é que é? Esse é o buçal e esse é o cabo. Essa parte vai ao lado da cabeça do cavalo e essa parte vai pro fim do cavalo. Depois vem o bacheiro. A gente tem que bater caso tenha algum galho que pode machucar o cavalo. A carona, essa carona é de couro e por dentro ela é de lona. Antigamente, quando vinha uma prenda bonita, o gaúcho puxava a carona para dar carona para a prenda. Por isso que recebeu esse nome. E as feias não ganhavam carona. Se livrou, Bárbara. Ele veio da carona? Essas Ele são veio da as carona? basteiras. Esse baixo é de 2 basteiras, mas também tem de 4. Ele por dentro ele pode ser de casca de arroz, de algodão, lã. E esse baixo também tem 2 cabeças. Mas também existe o baixo de 4 cabeças. Esses são os loros para regular o tamanho do pé da pessoa e aqui vai o pé. Esse é o chinchão. Esse é o travessão. Esse é o lático. Esse é o sobrelático e essa é a barrigueira. A gente sempre coloca por trás para não assustar o cavalo. É pior ensinar o cavalete com um cavalo. Ah, com certeza, né? Porque o cavaleiro não para. Pega um cavalo manso e faz um concurso e ficar. Apertar bem para depois nos arreios escorregar. Aqui eu posso dar mais volta, né? Como aqui ocupou quase tudo, eu passo por aqui e eu passo aqui no meio e aperto bem. Quando sobe, a gente coloca por aqui por cima. Esse é o pelego. O pelego tem 2 partes, a lã e o carnal. Tem um outro nome que isso aqui? Que eu conheça, não. A gente deixa bem reto. A badana, que ela vai por cima do pelego, ela é utilizada nos dias de chuva. É opcional, mas eu não vou usar. Essa é a chincha. Ela é composta por lático, travessão, sobrelático. Esse é o cinchador, quando a gente laça um boi. Uma parte do laço fica presa aqui, para o boi não escapar. E essa é a barriguinha. Tempo até eu agora tava falando. Isso, aquela agora não. Vou apertar bem meus arreios para depois ele não Tá aí, tá vendo?
esse é um freio duro. Essa parte é a barbela que a gente passa por trás do cavalo. Tu poderia colocar o freio como tu colocaria no cavalo, por favor? Coloquei virar. Daí depois a gente coloca a barbela aqui e ajusta o freio. Depois eu posso tirar essa parte do sal e eu posso colocar aqui por baixo. Eu com 5 anos já botava o freio no meu pônei e montava de qualquer lado. Nem sabia do lado aí. Levava para um barranco e... É, não considera que tu botou certo, ele caiu só. Eu tinha botado certo lá. Não ia nem pro pré. Eu tinha que ter umas aspinhas nesses negocinhos. Cavalo com as pinhas. Tinha a orelha. E as Mas, orelhas. aqui As orelhas do assim, ó, cavalo. esse negocinho, A né? gente coloca o laço, a gente sempre vem pela frente para não assustar o cavalo e coloca pelo lado para não assustar ele Tu também. coloca o laço por ali? Eu sempre coloquei por aqui. Aqui tu não precisa da carona pra dar carona pra frente pra se prender bonita. Né? Só senta aqui, né? Eu faço esse toque aqui, ó. A gente sempre puxa pro lado do cavalo para ficar bem firme. Depois, a gente pega essa parte e presilha aqui, ó. Quando a gente laça o boi, esse é o cinchador. Esse aqui é o mango, que serve para quando o cavalo está muito rebelde, a gente dá uma batidinha para ele se comportar. Essa foi a minha apresentação. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Cavalo encilhado? Mas a cincha, quando a gente vai colocar assim, a gente leva Porque o cavalo assim. se assusta pela frente. Não, não tá valendo. Não, entendeu? Bom, mas é isso aí. Muito obrigado, tá? Tu tem cavalo? Não. Laço pra caparada. Vamos passar com esse lacinho? É, eu acho.